Então aqui é o seguinte, ó, para a gente determinar a potência desenvolvida por essa turbina usando a estratégia de análise integral, né, que é o que a gente tem feito aí para todos os dispositivos, e de novo, né, usando a relação entre a vazão mássica e a diferença de velocidade tangencial, né, lembra que essa velocidade tangencial apareceu porque tem um produto escalar, né, na hora de calcular o torque, né, aplicar o teorema do transporte de Reynolds, né, ele diz que o torque, né, isso aqui para o regime permanente, é integral na superfície de controle do R, produto escalar V, ρ, dV, né? Opa, dA, desculpa. Tá? Então esse produto vetorial aqui, né, não um produto escalar, um produto vetorial, ele faz com que a gente só precise da velocidade tangencial ali, né? É o que a gente viu já para todos os outros dispositivos, tá? Bom, então essa relação a gente também vai usar aqui para a turbina. E o que nos interessa, tanto da mesma forma que foi para as bombas, para a turbina de Pelton e agora para as turbinas de Francis, né? É o componente tangencial aqui, ó. Então o fluido ele entra, ele passa aqui pelas pás guia, e quem entrega ele ali no rotor são as palhetas, né? Ou as aletas móveis aqui, tá? Então essa pá guia aqui, né? Ou wicket gates, como está escrito aqui, né? Então essa pá guia aqui, a que é móvel, é que ela vai entregar o fluido num certo ângulo beta 2 aqui, tá? Certo? Só a questão, né, a questão desse ângulo que ele entra ali, ó, é o seguinte, vamos ver aqui, o beta, não, na verdade, o que acontece aqui? Vamos devagar aqui para a gente não se enrolar, né? Então, para eu não me enrolar aqui. Então, o fluido ele entra aqui, está representado por essa seta rosa. O que a gente tem aqui é a velocidade relativa. Então, essa velocidade é relativa a pá do rotor, né? É o W2 aqui que a gente conhecia anteriormente, tá? Então, V2 relativo aqui, que ele está chamando, que é essa velocidade aqui, ó. Não, foi mal, galera, foi mal. Apaga tudo aí, ó. O V2 relativo é esse aqui, ó. É esse que é relativo a pá do rotor. Ah, não está aparecendo o mouse. E agora, melhorou? Deve ter melhorado agora, né, ou não? Beleza, valeu, Felipe. Bom, então voltando aqui, né? Então eu também tinha dado uma enrolada aqui, até foi bom, porque eu falo de novo melhor agora. Bom, então aqui está a pá, né, da turbina, tá certo? Essa cinza clara aqui, ó, é a pá da turbina. E o preto é a pá guia aqui, ó. Então o fluido, ele entra com uma velocidade absoluta, agora sim, ó, para um referencial fixo aqui, o V2, ele é de acordo com a pá guia aqui, tá vendo? Tá? Certo? Então a pá guia vai entregar ele com essa velocidade absoluta. Ele tem uma velocidade relativa aqui, ó, que é relativa a pá do rotor, ó, que aí ele vai respeitar o ângulo que a pá do rotor tem. Certo? E esse ângulo, aí sim é o beta 2, ó, agora sim, eu vou falar certo, eu tinha falado errado antes. Se você pegar, acompanhar aqui, ó, uma linha tracejada imaginária saindo da pá do rotor e fizer o ângulo dessa linha com a circunferência, né, com a direção circunferencial, a gente tem o beta 2, tá? Beleza? Então, o que nos interessa é a velocidade tangencial 2. Existe um ângulo beta 2 que está sendo, esse sim agora, né? Ele está sendo, vamos dizer assim, comandado pela pá, né, do rotor, certo? Então a gente pega uma linha tracejada
e faz o ângulo aqui com a direção da circunferência, beleza? Aí o que a gente vai ter? Esse V2 aqui, ó, ele tem uma componente normal que não é essa velocidade relativa, né? Cuidado, né? Tá? Certo? Esse V2 aqui, ele vai ter uma componente tangencial aqui, ó. Tá vendo? Uma componente tangencial. E a componente, que é essa daqui, né? Esse V2T aqui, ó. Então aqui talvez não esteja muito fácil de ver, né? Mas ó, a componente tangencial termina aqui, ó, bem onde está indicado aqui esse ângulo de 90 graus. Tá? Opa, não, falei besteira, galera. Estou me embolando um pouco aqui, né? Foi mal. A velocidade tangencial ela é toda, né? É porque esses ângulos aqui embolam mesmo, né? A velocidade tangencial aqui, ela de fato, ômega R2, não, é isso mesmo que eu falei. A velocidade tangencial termina aqui. Essa seta é o ômega R2, tá certo? É certinho mesmo. Tanto é que aqui, olha aqui, ó, a soma vetorial. Ó. O V2T é o ômega R2, que é tudo aqui, ó. Então a seta é o U, né? O ômega R2, né? Certo? Então essa seta aqui de baixo é o ômega R2 e tá certinho. A componente tangencial, ela termina aqui mesmo. Então tá certo. Esse desenho aqui não ficou muito legal, né? E a componente normal é essa daqui, né? Tá? Essa linha tracejada aqui, que não é igual a essa velocidade relativa aqui, ó. Essa soma vetorial, o V2 absoluto, aqui, ou melhor, né? Essa velocidade relativa seria a soma vetorial do V2 absoluto, que entra ali, né? Com a velocidade de rotação. A mesma coisa que a gente estava vendo para a bomba, né? Então, o W2 ele saía de uma soma vetorial da mesma maneira que sai aqui, né? Tá? Beleza? Não, na verdade, a velocidade absoluta que é a soma vetorial, né? Aqui é um pouquinho mais complicado porque você tem essa pá aqui que ela também influencia, né? Na bomba não tinha essa pá. Então, aqui a soma vetorial, ó, essa soma vetorial é do U com a velocidade relativa ali, né? Tá? Com essa velocidade relativa aqui. Certo? E aqui, ó, a gente tem o beta 2, tá vendo aqui, ó? Aqui tem o beta 2, né? Da mesma maneira que tem o beta 2 ali, é o mesmo ângulo, né? Tá? Na verdade, a grande verdade aqui, né, é que a gente tem o U que é fixo, a gente tem essa velocidade que é fixa, essa velocidade relativa que está sendo direcionada, que ela está sendo guiada pelo ângulo da pá, né? E essa velocidade aqui também, ela está sendo guiada por pela pá guia aqui. Então a gente tem que trabalhar, na verdade, na hora de trabalhar nas componentes, todo mundo já vai estar relativamente fixado, né? O U é ômega R, esse cara aqui, ele vem respeitando esse beta aqui, né? Tá? Então, esse beta aqui que influencia em todos esses ângulos ali, certo? E aí, a soma vetorial é essa daqui, ó. Quem é a componente tangencial? Isso que eu estava falando, né? Que é o que nos interessa, ó. É o ômega R, né? Que é o que a gente tem, eventualmente, né? Velocidade de rotação e o raio 2 a gente tem. Menos Vn2 sobre tangente de beta 2. O que é Vn2 tangente de beta 2? Esse trechinho aqui, ó. Tá? É só esse trechinho aqui, ó, porque o Vn2 está aqui, ó. Olha aqui a projeção normal do vetor velocidade. Então, Vn2 tangente de beta 2 é esse cara, né? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, é esse cara sobre esse trechinho, tá? Então, aqui não está muito fácil de ver, mas essa conta aqui, ó, é esse trechinho pequenininho aqui que eu identifiquei ali com as chaves ali, né?
tá? Certo? Então tá aqui, ó, esse trechinho aqui. É esse que eu coloquei, que eu destaquei aqui, tá? O que está destacado aqui é esse trechinho pequenininho ali, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Então a gente tem a velocidade tangencial, que é o que nos interessa. Então só diminui o U desse Vn2 sobre tangente de beta 2, tá? Então a gente tem o Vt2. E no Vt1 é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A gente tem o fluido sendo entregue aqui, ó, com uma velocidade relativa V1, só que a pá está girando numa velocidade ômega R1 aqui, né? Então a gente vai ter o vetor velocidade V1, e o que nos interessa é o Vt1 de novo. Então o que é o Vt1? É o U1 menos Vn1 sobre tangente de beta 1. É a mesma expressão. Ó, o 2 Vn2 tangente beta 2, o 1 Vn1 tangente beta 1, tá? É a mesma relação. Porque, justamente, né, o Vn1 sobre tangente de beta 1 é esse trechinho, é esse trecho aqui, ó. Tá? Esse trecho aqui, ó. Isso daqui é esse cara aqui. Tá? É esse trecho aqui. E o 1 é todo ele, e o Vt1 vai ficar, então, só aquele trechinho pequenininho ali. Que lembra, né? Quanto menor o Vt1, melhor, porque a gente está subtraindo aqui da potência, né? Então, quanto menor esse termo aqui, ó, tá? Mais potência você obtém. Só que se a gente colocar ele negativo, e aí que está o esquema, né? Você começa a somar aqui, né? Então, isso é feito de forma geral, esse ângulo aqui é feito de forma que ele se torne menor que zero. Só que isso tem que ter um limite, porque se esse ângulo for muito agressivo, o V1 vai no sentido oposto de rotação, né? E aí o que acontece é que a gente começa a ter o que se chama de vórtice reverso, né? Então a energia cinética na saída não pode ser aproveitada no tubo difusor. O vetor velocidade aqui na saída, né? Se ele for muito agressivo, lembra que o 1 é saída agora, ele pode criar aqui, ó, vórtices, tá vendo? Em vez do escoamento se desenvolver para baixo, se você fizer esse VT1 muito agressivo, ele pode acontecer isso daqui, ó. Eventualmente voltar, alguma coisa desse tipo, que não são desejáveis. Então, existe um limite prático do ângulo que a gente pode... do ângulo que a gente pode variar essa saída aqui, o V1, a gente vai fazer um exercício para fixar isso, né? Que a gente vai tentar maximizar essa potência, mas tem um certo limite também prático aqui para não ter muito problema na saída aqui do rotor da turbina, tá? E aí o escoamento ia se tornar caótico aqui, né? E a gente não ia conseguir recuperar de forma tão eficiente a energia aqui pelo tubo difusor, tá? Beleza? Bom, aí a mesma discussão que eu já fiz várias vezes isso daqui, né? Um slide que se repetiu, né? Então, por exemplo, aqui uma turbina de Kaplan, né? Então, a gente só tratou, ou só trata dos vetores de velocidade tangencial na entrada e na saída. Só que para saber o que acontece com o fluido, não tem jeito, tem que entrar, fazer uma análise CFD, da mesma maneira que a gente viu aqui na turbina de Pelton, né? A gente não sabe, pela nossa análise do teorema do transporte de Reynolds, a gente não sabe direito o que ou a gente não consegue quantificar o comportamento do fluido de forma detalhada, né? Tá? Ao passar aqui pelas conchas da turbina. E a questão é que para fazer uma análise mais detalhada só por CFD. Essa é a ideia desse slide aqui, né? Bom, aí vamos fazer um exemplo aqui de uma turbina de Francis para a gente ver como é que se usa essas relações que a gente calculou. Então, ó, uma turbina de Francis está sendo reprojetada, né, para substituir uma antiga, né, um equipamento antigo, e só o rotor está sendo reprojetado. Então, essa nova turbina ela tem que ter requisitos de projeto da turbina que já está no lugar. Então, o raio 2, 2,5, o raio 1, 1,7,
a espessura, né, B2 0,914, a espessura B1 2,62 metros, na entrada e na saída, respectivamente, a velocidade de rotação 120 RPM, para girar um motor elétrico de 60 Hz. Aqui ele está dizendo o ângulo que as pás guias giram o fluido. Então, alfa 2 de 33 graus a partir da radial, a partir da direção radial. E na saída, você pode variar o ângulo entre menos 10 e 10. Tá? A vazão volumétrica é de 599 metros cúbicos por segundo e ele tem o head, né? O head total fornecido pela represa é de 92,4 metros. Então, ele quer saber os ângulos beta 1 e beta 2 na entrada para otimizar, né, essa turbina, ou o ângulo beta 1 e beta 2 dessa turbina, que você tem que colocar o rotor dessa turbina para otimizar a extração de energia, né? Tá? E qual potência que ela vai gerar, né? E aí variando o ângulo alfa 1 de 10, depois 0 e depois menos 10. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui o que a gente tem? Olha só. A gente tem o fluido chegando, ó, o V2, a velocidade absoluta, ele tem esse alfa 2 que ele está dizendo aqui, ó, que é 33 graus, tá vendo? Então esse desenho que a gente fez aqui anteriormente, esse ângulo aqui, ele teria 33 graus com a direção circunferencial, né? Desculpa, com a direção radial aqui, ó. Tá? Beleza? Então isso está amarrado, né? Então esse alfa 2 aqui está amarrado. Então se o alfa 2 está amarrado, a gente tem que saber quanto que é o beta 2 para projetar a pá da turbina, né? Tá? Então vamos ver, ó. Então como é que a gente acha o beta 2, né? A gente usa essa relação que a gente obteve anteriormente aqui, ó. A velocidade tangencial, ela é o U2 menos VN2 sobre tangente de beta 2, tá? Então a gente vai obter só esse trechinho aqui, ó, que está indo até onde está essa marcação de perpendicularidade, né? Tá? E aí a gente isola o beta 2. Então o beta 2 é o arco tangente, né? De Vn2 sobre ωr2 menos V2t, né? Menos a velocidade tangencial 2. E a gente precisa do V2n e do V2t, tá? Da velocidade tangencial 2. A gente sabe que a velocidade normal, lembra, né? É a vazão sobre a área. Então, só a componente normal da velocidade é que é responsável pela vazão volumétrica. Então, é a vazão sobre a área. Então, 2πr2b2. Então, a vazão é dada, todos os dados são dados, 41,7 metros por segundo. E aí, pela figura do lado aqui, né, a gente tem que a tangente de alfa 2 é V2t sobre V2n. Ou V2t é V2n tangente de alfa 2. Então, esse cara a gente acabou de calcular e o alfa 2 é dado, né? Então, a velocidade tangencial é 27,1 metros por segundo. Então, a gente tem tudo para calcular o beta 2, né? Tá? Todos os termos aqui para calcular o beta 2. Então, 84,1 graus. Para essa condição, o beta 2 tem que ser 84,1 graus, né? Para essas condições de projeto aqui, dessa turbina. E fazendo a mesma coisa para o lado 1, né? A gente calcula o Vn1 pela vazão e pelas considerações geométricas. A tangente do alfa 1 é obtido dessa relação aqui, né? Certo? A mesma relação aqui, ó. A tangente, ela vai ser o cateto oposto aqui, que no caso é o V1N sobre o V1T, sabe? Tá? Certo? Na verdade, V1T sobre V1N, né? Assim, porque o alfa está aqui, né? Então, claro, o cateto oposto aqui é a tangente. E o adjacente é a normal. Então, é V1T sobre V1N, tá? Certo? Então, a velocidade tangencial vai ser a velocidade normal vezes a tangente de alfa 1. E aí, 3,63 metros por segundo, né? Porque a gente já tem todos os dados. E aí, usando a equação de V1T, né? A mesma que a gente tem aqui atrás, a mesma que a gente tinha aqui, né? E isola beta 1. Então, a gente tem todo mundo, a gente calculou que o beta 1 é 47,9 graus, tá?
E aí, usando a equação de Euler, né, a gente pode saber a potência, isso aqui, na verdade, a gente obteve agora, que a gente tem o V1T, né, e o V2T, então a gente pode quantificar a potência fornecida por essa turbina, né, onde o U é ômega R. Então, essa turbina pode fornecer 461 megawatts. E se a gente assumir que a turbina é perfeita, ela precisa de um head de 78,6 metros. Tá? Assumindo aqui, né? Essa aqui é a relação de eficiência. Tá? Então, eficiência é a potência absorvida no eixo sobre o gama QH. Né? Tá? Então, o head, assumindo que a eficiência é 100%, né? Certo? É o que está ali, né? Potência absorvida sobre gama Q, tá? Beleza? Então isso veio daqui, ó. Então ela precisa de um head de 78,6 metros para fornecer essa potência. Ele disse aqui que tem 92,4. Então beleza. Então essa turbina, se tem mais head do que o que ela precisa, tudo bem. Ela vai fornecer para essas condições essa potência aqui, tá? Se a gente colocar o alfa 1 igual a zero, lembra? Alfa 1 igual a zero, V1T igual a zero, né? Tá? Se esse alfa 1 aqui for igual a zero, aqui, ó, deixa eu voltar aqui na geometria. Ó. Se o alfa 1 for zero, ele não tem componente tangencial, né? Então a velocidade 1 aqui, ela está alinhada com a velocidade normal, certo? Então esse cara é zero. A gente, o ângulo beta 1 reduz para 42,8 graus, porque, lembra, né? O VN1 aqui, o beta 1 depende da velocidade tangencial 1, que é zero agora, né? Tá? Beleza? Então, o ângulo reduz para 42,8 graus e a potência aumenta para 500 megawatts. Então, passou de 460 megawatts para 500 megawatts. E o head requerido passa para 86,8 metros. Então, se a gente diminuir a velocidade tangencial na saída, a gente aumenta a potência, mas é claro que a gente vai ter que ter mais head, né? Tem que ter mais energia. Foi para 86,8 metros. E se, por outro lado, a gente coloca um alfa 1 de menos 10 graus aqui, né? Certo? O que acontece aqui, ó, deixa eu voltar alguns slides aqui, ó, é que agora a gente vai ter uma velocidade nessa direção. E o VT1 vai ser negativo, né? VT1 vai ser menor que zero. E aí aqui a gente vai estar somando. E aí a gente aumenta, repetindo os cálculos, né? Vai para 557 megawatts e o head requerido passa para 95 metros. E aí, nesse caso, o head disponível pelo sistema não vai ser suficiente, né, para fornecer essa potência para essa turbina. Tá? Então a gente tem um head menor, de 92,4, é menor do que o sistema, a turbina está requisitando. Então, dessa forma aqui, com alfa 1 de menos 10, não tem como, a gente não tem como fornecer o head disponível, né? Certo? Então tá aqui, ó. Essa expressão aqui está mostrando, ó, o head requisitado, né? Em função do alfa 1 aqui, ó. Então existe um limite aqui de head, né? Que é justamente o 92,4 aqui, ó. Tá? E aí a potência associada a esse head, que estaria aqui, né? Tá? Que é alguma coisa em torno de 500 megawatts, que é o que realmente a gente viu ali, né? Tá? No alfa 10, né, o primeiro exemplo, a gente estava aqui, com essa, aqui, né? Deixa eu apagar ali. Na primeira parte do exemplo, o alfa era 10, né? Então a potência estava desse lado aqui e o head desse lado aqui. Na segunda parte era 0, então a potência estava aqui, 500 e pouquinho, ó, 509, e o head aqui. E depois ele botou menos 10, ó, a gente está com menos head,
certo? O limite do head está aqui, ó, na linha pontilhada. Então, a gente tem menos head do que o disponível, então aqui não dá para, a turbina não pode funcionar nessa condição. Tá? Bom, e aí, da mesma maneira que a gente tem as leis de afinidade, né, as leis de similaridade para as bombas, para as turbobombas também elas valem. Então é a mesma coisa, o coeficiente de vazão. Então a gente pode fazer as relações, né, aplicar as leis de similaridade para as turbinas, o coeficiente de head aqui, ó, tá? Coeficiente de potência. Tá? Então a gente pode prever quanto que vai ser o desempenho de uma turbina similar operando em condições diferentes, tá? Se guardar as similaridades dinâmica, geométrica e cinemática, né? E a eficiência é a mesma, né? Aqui, considerando similaridade completa. O que é isso? Se eu tiver duas turbinas, por exemplo, com geometrias diferentes, de forma geral, dificilmente você, eventualmente você troca o rotor, mas não coloca a carcaça. Essa discussão a gente já fez para bomba, lembra? Que a gente trocava o impelidor, era possível trocar só o impelidor da bomba. Mas se você colocar um impelidor menor e for tentar aplicar essas leis de similaridade, eventualmente dá uma certa discrepância, porque você não diminuiu proporcionalmente a carcaça. A mesma coisa acontece aqui para as turbinas. Tá? Então, se você considerar a similaridade completa, essas relações valem, mas se não for considerado isso, elas não valem. Tá? De forma geral, eficiente, de forma geral, vazão, head e potência, mesmo para similaridade não completa, isso aqui pode ser usado, mas a eficiência é um pouquinho mais complicado. Tá? Aqui, ó. Então, de forma geral, a gente usa essas relações aqui, né? Mas para eficiência, se a gente quiser fazer, vamos dizer assim, uma fórmula mais precisa, né? A gente usa essa relação aqui de eficiência, ó, e não dizer que as eficiências são iguais. Por quê? Quando você tem turbinas maiores, o que acontece é que você tem rugosidades relativas menores. E também as tolerâncias de bombas maiores são menores. Tá? Então a eficiência do protótipo, de forma geral, é levemente melhor. Do protótipo que eu estou dizendo aqui, ó, em escala real. Tá? Na verdade, essas relações aqui, elas são válidas, isso que eu estava falando da similaridade completa, né? A gente usa, mesmo que a carcaça não acompanhe, né? Na verdade, o que eu estava querendo dizer era disso daqui, ó. É que, de forma geral, quando você considera as mesmas eficiências, você está querendo dizer, e isso é difícil do ponto de vista prático, porque no laboratório, quando você faz um modelo em escala e você reduz, é isso que ele está falando aqui, ó. A rugosidade do modelo em laboratório, né, do modelo em escala aqui, ó, em escala reduzida, né, se for, né, em escala reduzida, por isso que eu coloquei laboratório aqui, né, ele vai ter uma rugosidade relativa maior, porque você normalmente usa o mesmo material, né, lembra que a rugosidade relativa é E sobre D, a rugosidade absoluta sobre o diâmetro, ou sobre algum diâmetro característico. Então, de forma geral, você tem essa relação maior para o modelo em escala reduzida, tá? Porque o diâmetro aqui vai ser menor, a relação vai ser maior. Então, a gente vai ter mais perda por atrito, né? E as tolerâncias também. Então, você começa a construir uma bomba pequenininha, uma turbina pequenininha, você começa a ter problema com tolerância, né? Quando você tem uma turbina grande, as tolerâncias relativas ficam menores, né? Tá? Então, por isso que a eficiência, é isso que ele está falando aqui, ó. Então, se a gente considerar uma similaridade completa, nesse sentido aqui, não no sentido da relação entre a carcaça e o rotor, né? Desculpa, eu falei uma coisa, foi uma certa imprecisão aqui, né? Eu estava falando da relação entre carcaça e rotor anteriormente aqui, para falar essa questão da similaridade completa. Na verdade, é uma outra questão, né? Isso daqui a gente usa de forma geral,
mesmo que essa similaridade entre a carcaça e o rotor não seja atingido, né? Então isso daqui é usado. Mas o que eu estou falando aqui agora, né? O que eu queria chamar a atenção, que na verdade eu falei uma coisa diferente, sem querer, é que a eficiência, então isso daqui a gente carrega de forma geral, não tem muito problema, entre potência, relação de potência, head e vazão, pode ser usada essa relação. Mas a questão da eficiência, lembra que a gente falou que a eficiência, teoricamente, ela tem que ser igual, porque ela já é um grupo adimensional. E, de fato, é muito fácil ver isso, né? Porque, ó, se eu quiser saber a eficiência do B, com base em todas as quantidades que a gente calcula aqui, né, do modelo, por exemplo, ó, qual é a relação entre a potência, ó, daqui, né? Ó, a potência em A é a potência em B por uma relação cúbica aqui das velocidades de rotação, tá? Levando em conta o mesmo diâmetro, por exemplo, aqui, né? Tá? Se a gente tem aqui, por exemplo, a razão de vazão, ó, também é uma razão entre as velocidades de rotação e o head também, ó, velocidade de rotação. Então esse cara aqui se cancela. E a eficiência em A e a eficiência em B é a mesma, tá? De forma geral. Só que a questão é que quando você reduz, é isso que eu estou falando aqui, ó. Quando você reduz o tamanho do seu protótipo, né, quando você faz um modelo em escala reduzida, as rugosidades relativas aumentam e as tolerâncias aumentam também, né? Certo? Elas ficam piores, aumentam no sentido de ficar pior, tá? Então, a eficiência, se você quiser calcular a eficiência de forma, vamos dizer assim, precisa, seria essa relação aqui. Se a similaridade for completa, se você colocou a rugosidade relativa também acompanhando, né, acompanhando as escalas, né, a tolerância acompanhando as escalas, aí tudo bem, você pode usar essa relação aqui, tá? Beleza? Que a eficiência A e a eficiência B são iguais. A eficiência do protótipo e do modelo em escala são iguais. Tá? Beleza? Ficou claro isso? Ficou um pouco embolado, né? Mas, então, de forma geral, todas essas relações aqui são válidas. A gente usa elas, né, de forma geral, mesmo que não tenha sido garantido a similaridade completa. E a eficiência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você reduz a escala, as rugosidades relativas aumentam e as tolerâncias também variam, né? Então isso aqui só vale se a gente garantir a similaridade completa, tá? Certo? E da mesma forma que a gente tinha uma velocidade específica para as bombas, a gente também pode fazer um agrupamento aqui dos parâmetros, né? Aqui no caso seria o coeficiente de head de potência, para chegar num grupo adimensional que desempenha mais ou menos o mesmo papel lá da velocidade específica das bombas. Ou seja, ele ajuda na seleção do tipo de turbina. Então, velocidades específicas pequenas necessariamente, vamos dizer assim, indicam o uso da turbina de impulso, né, ou de ação, e à medida que a velocidade específica vai aumentando, a gente tem as turbinas de reação de fluxo radial, mixto e axial, né? E aqui as eficiências esperadas, as eficiências máximas esperadas para cada tipo de turbina, tá? Certo? Aqui um exemplo, né? Então tem uma turbina com 6 rotações por segundo, uma vazão de 0,3 metros cúbicos por segundo e o head de 6 metros. Ele está pedindo para escolher o tipo de turbina, assumindo que a eficiência dela é de 94%. Aí, ó, a gente tem que passar a velocidade de rotação para radianos por segundo, para usar essa relação aqui, né? Tá? Então, para radianos por segundo. A gente tira a potência absorvida da fórmula de eficiência, né? Então, a gente tem tudo aqui, tem a massa específica, a vazão e o head. Então, deu 16,58 kW. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a velocidade específica aqui, né? Tá? Só substituir aqui na fórmula. Então, deu 0,94, que indicou o uso de uma turbina de Francis aqui, ó. Tá? Certo? Aqui é de um outro livro, né? Então aqui eu só estou mostrando aí, é a mesma discussão que tem lá na velocidade específica da bomba, né? O pessoal na indústria, eles usam uma notação
que não é adimensional, então fica essas escalas um pouquinho diferentes, né? Mas a gente vai usar só a notação adimensional mesmo, tá? Certo? E aqui, ó, é um exemplo para a gente usar essas relações de similaridade. Então, uma turbina de Francis está sendo projetada para uma represa, então, ao invés de começar do zero, né, os engenheiros decidem fazer uma escala, né, geométrica, né, usando as leis de similaridade, de uma turbina de uma turbina hidráulica que já tinha sido projetada com excelente histórico de performance. Então, essa turbina existente, a turbina A, tem diâmetro de 2,05, rotação de 120 RPM, ou 12,57 radianos por segundo, e no seu ponto de melhor eficiência, então lembra também, né, a velocidade específica aqui, ela é calculada, assim como para as bombas, né, ela é calculada para as condições no ponto de melhor eficiência, tá? A gente poderia calcular isso para todos os pontos, né? Lembra que a potência absorvida varia com rotação, com head e tudo mais. Mas aqui é no ponto de melhor eficiência, assim como foi feito com bombas, né? Então, no seu ponto de melhor eficiência, a vazão A é 350 metros cúbicos por segundo, o head A, né, dessa turbina que já existe, 75 metros, e a potência absorvida de 242 megawatts. Essa nova turbina B é para uma condição maior aqui, né? Então ela vai ter as dimensões maiores. O gerador usa a mesma velocidade de rotação, 120 RPM, mas o head é maior, 104 metros. Então ele quer saber o diâmetro dessa nova turbina e calcular VB, a potência absorvida e a eficiência da turbina B. O que seria o VB? Vamos ver, vamos trabalhar aí para a gente ver o que seria esse VB, né? Talvez tenha sido algum erro de digitação ali. Bom, então, aplicando as relações de similaridade, direto, né? A gente tem a relação aqui, se a gente tem a relação de rotação e de diâmetro, assumindo que ela está na mesma aceleração da gravidade, né? E a relação de head, a gente tem a relação de diâmetro direto, tá? A gente tem tudo aqui já para as duas turbinas, né? Certo? A gente tem o head da B, ele deu, tem o head da A, tem a velocidade de rotação das duas e o diâmetro da A. Então, o diâmetro da B vai ser o diâmetro da A, razão de velocidade de rotação, razão de head. Então, o diâmetro da turbina B é 2,41 metros. Então, ali não é V, é vazão, então, né? Será que foi... tudo bem, deixa eu ver se foi a velocidade. Eu acho que é o Q. Ali realmente estava errado. Deixa eu arrumar isso daqui. Então, aqui realmente vazão em B. Aqui também. Vazão em B. Deixa eu ver se aqui também está errado. Aqui também. Vazão em B. E aqui já estava ali, eu já acertei, tá? Bom, então, para a gente determinar a vazão, a gente precisa primeiro do diâmetro, né? Tá? Então, o diâmetro de B, pelas leis de similaridade, a gente chegou em 2,41 metros. Então, observa, o diâmetro de A é de 2 metros e o de B, 2,41, para manter a mesma performance da turbina, né? E aí, como a gente tem a razão de diâmetro, a gente pode usar agora o coeficiente de vazão, né? A gente teve que partir do coeficiente de head para tirar o diâmetro. Agora que a gente tem a razão de diâmetro, a gente tem as rotações, a gente tem a vazão em B, a vazão em A. Desculpa, a gente quer a vazão em B, mas a gente tem a razão de diâmetro, né? As velocidades de rotações, então é isso aqui que a gente quer. Tá? Então a gente simplesmente isola ali, né? O QB tem todo mundo, 572 metros cúbicos por segundo. E aí, finalmente, a gente resolve para a potência, né? A potência é a mesma relação de similaridade, né? Então, potência em B, potência em A, que foi dado, 242 megawatts, razão de diâmetro, tá? E aqui, a razão
de velocidade de rotação. Tá certo isso? Deixa eu voltar aqui alguns slides. Sim, é porque... foi mal. É porque ele falou que era na mesma velocidade de rotação. Então, por isso que esse cara aqui foi embora, né? Mesma coisa aqui, né? Ele disse que a razão de rotação era a mesma aqui, ó. Na mesma 120 RPM. Então, por isso que esse cara aqui foi embora. E aí, a razão de potência é só a razão de diâmetro, né? Então, 542 megawatts. Tá? Certo? E a eficiência, aqui, ó, de novo, né? Ele não calculou aqui, ele usou direto, ele não se importou aqui com essa questão das escalas de eficiência serem diferentes, né? Desculpa, das escalas induzirem uma eficiência maior numa turbina maior. Ele não usou isso daqui. Então, ele usou diretamente essa hipótese aqui, né? Usou por hipótese que a similaridade era completa, ou seja, as rugosidades relativas também foram trazidas para a escala, assim como as tolerâncias. Tá? Então, usando essa hipótese, a gente pode calcular direto, dizer que a eficiência é a mesma, né? Tá? Certo? A eficiência das duas é a mesma. Não é, na prática não é, né? Porque eventualmente uma turbina maior vai ter menor rugosidade relativa e menores tolerâncias, né? Mas só a gente pode usar essa hipótese. E a gente tem tudo, né? Potência absorvida em A, gama, o gama B, enfim, tem todas as quantidades, a gente já calculou, né? Então, 94,9%, tá? 94,2%. E aqui é o que eu estou mostrando aqui, né? Se a gente usasse a forma de, acho que é de Moody, né? Que ele chamou ali. Não lembro direito, deixa eu ver aqui. Modelo empírico de Moody, tá vendo? Então vai dar uma eficiência um pouquinho maior, ó. Tá? Aqui, ó, 94,4%. Bom, muito pequenininha a diferença, né? Tá? Nesse caso, beleza? Bom, galera, terminamos a parte de turbina, terminamos o curso, a matéria acabou. Agora a gente se vê novamente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar aí ao longo da semana. Alguma pergunta aí até agora? Alguém quer que repita alguma questão que passou aí rápido?